Dizem que a vida é um palco e que é preciso ter estratégias para viver bem a vida. Pois é, hoje eu vou conversar com o Felipe Mojave, um jogador de pôquer. E é um jogador premiado no exterior que ensina boas estratégias para o mundo dos negócios, para o mundo do dia a dia, para sermos vencedores na vida de todo dia. Pôquer e vida, tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa em comum, Felipe? Olha, tudo bem, Thaís? É um prazer estar aqui com vocês. Tem tudo a ver, porque uma rodada de pôquer, na verdade, é que um relacionamento, que uma negociação. Então, eu acho que a gente se relaciona com todo mundo o tempo todo. Seja em casa, com a família, ou vai na lojinha, faz uma compra, ou no trabalho, com cliente, fornecedor. Então, o jogo de pôquer, a cada rodada, a gente está lidando não só com as cartas e as situações que a gente está envolvido, mas também com as emoções das pessoas, com também as questões pessoais e as características de cada um. E o Felipe, que é um jovem de 31 anos, bem menino, que começou dentro de um banco, que é uma vida assim bem séria, e aí ele tinha vergonha de contar lá no banco que ele trabalhava, que ele era um jogador de pôquer, então, e hoje ele largou a vida de banco e está um super premiado, um super homem de sucesso dos negócios. A percepção no pôquer, a percepção na vida, nas relações, é uma das coisas mais difíceis que eu acho para a gente viver melhor. E como é que a gente aprende percepção? Como é que você ensina percepção para os seus alunos? Muito legal sua pergunta, já vamos começar, nota 10 aqui para essa pergunta. O que acontece? No pôquer, a estrutura do jogo, ela vai te dar uma ideia de normalmente quem vai ser o agressor e quem vai ser o defensor. A gente começa assim. Então na vida, em geral, por exemplo, lá em casa, quem é que manda? Sou eu ou minha mulher? Sua mulher. Não, obviamente, em geral são as mulheres que mandam, não precisa nem responder isso daí. Mas o que eu tô querendo dizer é que no jogo também, a estrutura do jogo, ela é cíclica. Então ela muda, você está em diversas situações que você está inserido e você vai aprendendo a lidar com elas. Então é por isso que o pôquer ensina muito, para o lado pessoal e para o lado dos negócios, porque a gente acaba transitando por situações que no dia a dia a gente não tem esse hábito. E uma outra questão muito importante no pôquer é o gerenciamento do grau de risco. No dia a dia, na vida, a gente não está acostumado a gerenciar o grau de risco, que é, por exemplo, fazer um blefe, onde você acredita que seu oponente não pode pagar uma aposta, e você sabe que ele tem uma mão fraca, e no dia a dia a gente não faz normalmente esse tipo de jogada ou esse tipo de atitude, seja com um parceiro, um fornecedor, um cliente ou até alguém em casa, que seria uma jogada inteligente muitas vezes para conseguir obter o que você está procurando. Então tem duas coisas, o blefe a gente fala daqui a pouco, e na vida, eu acho que a cabeça do pôquer, estar antenado, estar um passo à frente, né? Estar um passo à frente faz com que o cérebro acorde, e um cérebro acordado sai daquela zona de conforto dos zumbis. Então eu acho que isso é o grande ensinamento do pôquer, acorde cérebro, seja um passo à frente. Muito bom que você falou, acho que você já sabe jogar pôquer, você está me enganando. Nada. Porque a cada mão no pôquer a gente tem que raciocinar. E o que é raciocinar? É pensar a matemática do jogo, porque é um jogo de probabilidade. Então você vai calcular a chance de você ganhar a mão, a chance do seu oponente ter uma mão melhor que a sua, tá? Assim como, por exemplo, você está envolvido numa negociação. Você está oferecendo um preço para um cliente. E aí você não parou para perceber que existe um concorrente seu que está oferecendo um preço melhor para o seu cliente. Então você vai perder um negócio. Aqui no pôquer é a mesma coisa. Se eu tenho uma mão muito forte e eu faço uma aposta muito grande, em geral não vou ser pago e eu não vou ganhar nada. Então o que eu preciso fazer? Me ajustar à situação, fazer uma aposta menor para que meu oponente possa pagar e eu possa lucrar e fazer uma venda. Então vamos falar do blefe. O blefe, como eu faço um blefe na vida numa relação com filhos, numa relação com gente da empresa, eu estou manipulando as pessoas? Como é isso? Em geral, a gente não vai falar a palavra manipular porque é uma palavra bastante pesada. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma coisa que se chama persuadir. Então, por exemplo, em casa, você pode virar para o seu filho, por exemplo, e falar assim, olha, se você não fizer a lição de casa, eu não vou te dar o sorvete, por exemplo. Isso é um blefe, porque muitas vezes você é uma mãe de coração grande e o filho não vai fazer, vai, come um sorvetinho. Mas você pode usar isso daí como uma forma de fazer o seu filho entender que ele precisa fazer a lição de casa. Serve também como motivacional, mas também é uma fórmula de persuasão. No pôquer funciona muito parecido.
Só que a grande diferença é que a gente usa isso em todas as rodadas de pôquer. Por isso que o pôquer ensina muito. A gente vivencia situações que, em geral, a gente não vivencia com tanta frequência no nosso dia a dia. É por isso, então, que a matéria pôquer agora já está em algumas universidades, na Unicamp, em algumas outras, é isso? Já iniciou em Harvard, nos Estados Unidos, iniciou em MIT, nos Estados Unidos, e hoje está na Unicamp. E com previsão para outras entradas também, é a disciplina optativa mais escolhida pelos alunos. Claro, porque além de você aprender, você se diverte, é assim? Sim, você aprende, se diverte, desenvolve psicologicamente, pessoalmente e também para o lado financeiro, porque o poker envolve fichas, envolve cálculos e probabilidades. Mas eu acho que também desenvolve o controle da emoção. E hoje em dia as pessoas estão tão descontroladas emocionalmente. Gente, uma coisa importante, você levantou a bola aqui, ansiedade é a doença do século. Se você aprender a jogar poker e controlar suas emoções, meio caminho dado, para não falar mais, ok? Porque no poker, olha só, por exemplo, par de as. Par de as é a melhor mão no poker, certo? Não vale nada? Não, é uma mão mais forte. Melhor. É o maior par que tem. Tá. Então, por exemplo, eu faço uma aposta com um par de as, ninguém sabe. Minhas cartas estão aqui, certo? Aí se eu fizer uma aposta com um par de as, dar uma risada, ou parecer que eu estou muito animado, o pessoal vai perceber que eu tenho uma mão forte. O que vai acontecer? Todo mundo corre e eu não ganho nada. Aí não aposta, entendi. Então é por isso que você me perguntou até antes, por que você mantém uma expressão mais séria jogando poker? Que é simplesmente para não fazer uma coisa que a gente chama na linguagem do poker, que significa TEL. O TEL é o que você representa fisicamente com a situação que você está vivendo. Então, por exemplo, se eu recebo um par de as e a minha fisionomia é a mesma de quando eu recebo um par de 2, como é que o meu oponente sabe a mão que eu estou segurando? E aí, como é que eu vou jogar poker se eu vou dar muita risada? Eu vou contar pro mundo que eu tô com um par de as na mão. Isso, mas isso que é o legal. Você começa a jogar e é isso que vai acontecer. E aí você vai se divertir muito, mas aos poucos você vai percebendo que você vai conseguindo desenvolver essa aptidão pro poker. E aí, pouco a pouco, você vai simplesmente persuadindo as pessoas na mesa de pôquer. Tá. E aí você vai desenvolvendo. Por exemplo, o que eu costumo dizer é o seguinte, o pôquer não desenvolve aptidão, né? Quando eu era criança, o que eu ganhei de presente quando eu nasci? Uma bola. A vida. A vida, primeiro, Tá. Mas depois eu ganhei uma bola de presente, certo? Tá. Todo mundo ganha jogador de futebol. Tá. Agora, você acha que eu vou ganhar um baralho? Não vou ganhar um baralho. É difícil. Se eu fosse uma criança americana lá nos Estados Unidos... Você já ganhou dinheiro com pôquer? Com certeza. Opa. O poker é minha atividade profissional. Então é meu ganha-pão. Mas eu digo, a gente começar a desenvolver o poker desde cedo, a gente já teria essa questão da dinâmica que você mesmo falou, sobre o desenvolvimento do jogo, e saber blefar, e saber atuar melhor, transitar nas situações do dia a dia. Então, Felipe, vamos começar essa aula demonstração aqui com pessoas suas amigas, suas convidadas, numa mesa linda, numa mesa sua. Cadê? O logo tá aqui. É chique esse menino, chique. Felipe Mojave, um super premiado jogador de pôquer. Minha atividade é jogador de pôquer profissional. Eu sou membro da Seleção Brasileira de Pôquer. Tiveram 2 seleções brasileiras de pôquer, eu participei das 2. Prêmios internacionais? A gente foi vice-campeão as 2 vezes, com prêmios internacionais. Fui o primeiro jogador a ser premiado num torneio de pôquer na Europa. Hoje com programa na Band? Hoje participo de um programa na Band chamado Poker Night. O pessoal pode assistir todo dia no Band Esporte às 11 da noite e na Band às 2 da manhã, às sextas-feiras. E sou treinador e coach de pôquer e pôquer para negócios e o lado pessoal também. Então ele tem muitos amigos lá no celular dele, tá? Vários amigos chiques que ligam para ele e falam: Felipe, vamos jogar pôquer, é assim? Isso, muito legal, porque hoje o pôquer é a atividade mais desenvolvida, vamos dizer assim, é o esporte da moda. Por que um esporte? Porque é um jogo mental. O pôquer é reconhecido como um esporte da mente. Então, a probabilidade já foi provada por diversas vezes que o jogador mais habilidoso, ele vence no jogo. Então, ou seja, a longo prazo, o jogo de pôquer independe da sorte. Porque eu jogando melhor do que você, eu vou ganhar. Como se fosse uma partida de xadrez, por exemplo. Então seria quase alguma coisa como corpo, mente e espírito. Você tem que estar alinhado, você tem que estar com as 3 coisas, com essas 3 peças internas. Você tem que estar com a cabeça boa, com a emoção boa e com uma alma boa, é isso? Exatamente, e o físico, o corpo em dia também, porque o corpo, se ele não está em dia, a cabeça não vai trabalhar de forma alguma. Eu, por exemplo, profissionalmente,
eu faço um treino diferenciado com uma equipe grande, um fisiologista, um nutricionista, que acompanha meu passo a passo, porque eu preciso aguentar 10, 12, 14 horas seguidas na mesa de pôquer por diversos dias, quando eu estou participando das competições. São dias mesmo? Sim, o jogo de pôquer pode durar 5 minutos ou pode durar vários dias. Então, isso não é piada quando você fala isso? Não, não é piada. É efetivamente muito difícil. Mas aí você ganha pela exaustão. Jogar profissionalmente. Então, e a pessoa que dura mais, que ela é uma pessoa mais habilidosa, que vai tomar as decisões mais assertivas, mesmo numa situação de cansaço. Então a gente vai fazer um break aqui no Soluções Criativas. Agora a Felipe vai baralhar as cartas, os parceiros aí do pôquer, a minha xará Thaís vai entrar também no jogo, Marco e André, e a gente vai continuar com mais um Soluções Criativas aqui na Jovem Pan.